Olá amigos e amigas do Dicas Educação Física, eu sou o professor Márcio Costa e nesse vídeo nós vamos falar sobre ginástica de conscientização corporal na educação física, o que é, qual é a origem, quais são as características, exemplos de ginástica de conscientização corporal e principalmente dicas de aula de ginástica de conscientização corporal para vocês. Vamos lá! E o que é a ginástica de conscientização corporal, pessoal? A ginástica de conscientização corporal é uma prática corporal baseada em movimentos suaves e lentos, que tem como foco a postura e a percepção corporal e no processo de respiração, inspiração e expiração. Ou seja, essa ginástica ela é um contraponto à ginástica tradicional, baseada em movimentos intensos e repetitivos. Ela tem como principal objetivo o foco na percepção corporal. E a ginástica de conscientização corporal está na BNCC, pessoal, que é a Base Nacional Comum Curricular, ou seja, o currículo base da educação brasileira, que deve ser tematizado nas aulas de educação física no 8º e 9º ano do ensino fundamental e no ensino médio. Ou seja, a ginástica de conscientização corporal deve ser tematizada no 8º e 9º ano do ensino fundamental e no ensino médio. Só nesse período? Não, você pode fazer isso em outros períodos, mas a BNCC indica, orienta, sugestiona que a gente trabalhe a ginástica de conscientização corporal no 8º e 9º do fundamental e no ensino médio. E as ginásticas de conscientização corporal também são chamadas de outros termos, pessoal. Então você pode ouvir um outro termo aí, achar que é outra coisa, mas na verdade é a mesma coisa. Por exemplo, elas são chamadas de ginásticas alternativas, introjetivas, introspectivas e suaves. Então, se você ouvir esses termos aqui, é a mesma coisa, são ginásticas de conscientização corporal, ok? E qual é a origem da ginástica de conscientização corporal? Ela tem origem em práticas milenares, especialmente da cultura oriental. Então ela tem origem especialmente na cultura oriental, mas ela ganhou força aqui no Ocidente na década de 60, de 1960, com o movimento de contracultura, que era um movimento que contestava a cultura ocidental dominante, o consumismo, as guerras, o culto ao corpo, aquela ginástica de academia muito comum nesse período, de movimentos repetitivos, buscando um corpo ideal, um corpo perfeito. Então, principalmente a juventude daquela época contestava esses ideais ocidentais e começou a experimentar as ginásticas de conscientização corporal que tem origem na cultura oriental. Então, a partir daí que ela começou a ganhar mais força no Ocidente, hoje já é muito popular no Ocidente também. Então, pessoal, o que basicamente caracteriza os movimentos não, a ginástica de conscientização corporal? São movimentos suaves e lentos, introspecção, sensibilidade, percepção de todo o corpo durante cada movimento, percepção do processo de respiração, inspiração e expiração. Então, essas são características básicas de ginástica de conscientização corporal. E agora, quais são os objetivos da ginástica de conscientização corporal? Obter uma percepção integral do seu próprio corpo, então você tem uma percepção integral do seu próprio corpo, não somente daquele exercício, daquela parte do corpo que você está fazendo um exercício. Foco nas sensações experimentadas durante sua prática. Então, você tem foco sempre nas sensações que você está experimentando durante aquela prática que você está exercitando. E agora chegamos aos exemplos de ginástica de conscientização corporal, pessoal. São muitos exemplos de ginástica de conscientização corporal, não vou conseguir falar de todos aqui, mas vamos a alguns. A biodança, a bioenergética,
eutonia, a antiginástica, o método Feldenkrais, a yoga, o Tai Chi Chuan, a ginástica chinesa, a meditação, a massagem, a automassagem, o pilates e com certeza tem muitos outros. E se você não achar isso aqui no canal, um conteúdo específico para cada uma dessas atividades de ginástica, de conscientização corporal, você vai achar no blog dicaseducaçãofísica.info conteúdo sobre essas práticas de ginástica de conscientização corporal. Só quis aqui botar alguns exemplos genéricos para vocês de possibilidades de você trabalhar a ginástica de conscientização corporal. E agora vamos tratar dos benefícios, pessoal, benefícios da ginástica de conscientização corporal. A autoconfiança em relação ao seu próprio corpo é um dos benefícios que a ginástica de conscientização corporal traz para você. Você passa a conhecer melhor o seu próprio corpo, ajuda a encontrar o seu ponto de equilíbrio, ou seja, os seus limites físicos, seu ponto de equilíbrio físico, ou seja, os seus limites físicos. Ela também melhora o controle dos seus movimentos, você passa a controlar melhor os seus movimentos. Ela amplia a sua noção espacial. Ela também auxilia na prevenção contra lesões, já que você trabalha a sua musculatura de forma mais equilibrada. Ela diminui o estresse e a ansiedade do cotidiano. Essas práticas de ginástica de conscientização corporal, elas te ajudam sim a diminuir o estresse e a ansiedade. Ela proporciona um melhor desempenho nas atividades cotidianas, seja no trabalho ou em casa, ou seja, você melhora o seu desempenho, a sua produção, seja no trabalho, seja em casa. Ela melhora o equilíbrio e a estabilidade e ela também te dá um ganho em qualidade de vida, em bem-estar. Então, realmente a ginástica de conscientização corporal é uma atividade muitíssimo interessante. Eu confesso que como professor de educação física, negligenciei por muito tempo essas práticas de conscientização corporal. Na minha formação tive muito pouco sobre ginásticas de conscientização corporal e de 2 anos para cá eu tenho estudado mais esse tema, tenho aplicado nas minhas aulas e tem sido muito interessante, pessoal. Eu recomendo para todo mundo. Inclusive agora vou dar dicas para vocês sobre aulas de ginástica de conscientização corporal. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Dicas para plano de aula de ginástica de conscientização corporal. Eu sempre começo com a parte conceitual, para os alunos entendam o que é a ginástica que está propondo. Então, eu faço uma roda de conversa e proponho para ele uma pesquisa sobre o que é a ginástica de conscientização corporal e suas práticas. Depois eu oriento eles a fazer cartazes, um trabalho com cartazes e trazer essas informações na próxima aula para a gente apresentar e discutir junto com a turma. Então essa aqui é a parte conceitual das aulas de ginástica de conscientização corporal. Estou apresentando o tema para eles, estou discutindo, estou dialogando com eles para que eles entendam o que é a ginástica de conscientização corporal. Aí na aula seguinte eles vão trazer o trabalho que eles fizeram, os cartazes, o trabalho, e vão apresentar esse trabalho, esse trabalho de pesquisa para a turma e vão fazer uma discussão ali sobre aquele tema, ainda numa parte conceitual, mas um pouco mais prática aí. E agora a gente chega numa atividade totalmente prática, que é o seguinte: cada aluno com um colchonete, deitado sobre esse colchonete, começa um processo de relaxamento corporal, se desligando de tudo em volta e se concentrando no próprio corpo. A gente vai começar um processo de relaxamento, eles vão ficar deitados de forma bem tranquila, esquecendo de tudo, se concentrando no processo de respiração e tentando chegar a um ponto de relaxamento corporal. Aí ainda nesse processo, deitados no colchonete, os alunos vão passar a dar atenção a cada parte do seu corpo e na respiração. E no final dessa atividade, a gente vai discutir o que esses alunos sentiram, quais foram as sensações vivenciadas por esses alunos durante essa aula. Nesse processo aqui, pessoal, você pode falar para o aluno, por exemplo, agora você vai sentir as suas pernas, respirem e sintam as suas pernas, depois respirem e sintam os seus braços, as suas mãos, o seu peito, a sua barriga, as suas costas, o seu rosto, entendeu? Cada parte do corpo você vai orientando eles para sentir durante esse processo de relaxamento e depois fazer essa discussão com eles, qual foi a sensação que eles sentiram ao vivenciar essa aula de relaxamento, ok? E outra dica, pessoal, para uma aula de ginástica de conscientização corporal, você levará os alunos para um ambiente espaçoso e livre, onde eles vão ter os olhos
vendados, né? Vão ficar com os olhos vendados e vão caminhar por esse espaço. Ao encontrar um colega, eles devem tocar a face, os cabelos, os braços, tentando descobrir quem é esse colega. Óbvio que eles não podem falar, eles devem ficar em silêncio. Pode botar até uma música de fundo ambiente bem tranquila, vai dar um clima legal a essa atividade. É muito interessante também fazer isso. Outra dica interessante também é propor um jogo, um futebol ou qualquer outro jogo com os olhos vendados, pessoal, utilizando uma bola com guiso, né, com a bola com chocalho, a fim de vivenciar as sensações diferentes, mas não menos importantes, que você vai vivenciar praticando aquela atividade com os olhos vendados. E por fim, pessoal, vocês podem fazer aulas para que os alunos vivenciem cada uma das práticas corporais de ginástica, de conscientização corporal, como a biodança, a bioenergética, a eutania, a antiginástica, o método Feldenkrais, a yoga, enfim, todas essas práticas corporais de ginástica de conscientização corporal podem ser tematizadas nas suas aulas. E torne-se um apoiador do canal Dicas Educação Física de forma simples, rápida e gratuita, deixando o seu like nesse vídeo, fazendo um comentário aqui embaixo ou se inscrevendo no nosso canal se você ainda não é inscrito, não custa nada. Ou se você puder tornar um colaborador financeiro do nosso canal, você pode fazer isso clicando no botão Valeu aqui embaixo a partir de apenas R$2. Ou ainda se tornar um membro assinante, um apoiador assinante do canal Dicas Educação Física a partir de R$ 14,99 mensais. Você terá direito a vários privilégios como selos fidelidade, emojis personalizados, acesso antecipado aos nossos vídeos, vídeos exclusivos para membros, ter seu nome citado em nossos vídeos, dentre outros benefícios. Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre educação física e esporte, também o nosso canal no Telegram. E também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física.